Você já parou para pensar nas razões pelas quais tantas forças se levantam contra o Bolsonaro? Você já parou para pensar nas razões que levam com que antigos desafetos busquem acumpliciar-se num mesmo frentão para enfrentar a um só homem? Essa é uma reflexão que eu gostaria de propor para você nesta manhã, neste momento, e principalmente para que você pense um pouco além da bolha e assim a gente possa entender o emaranhado que se esconde debaixo do nosso nariz. Mas antes de nós tratarmos dessa questão, eu quero convidá-lo a dar uma checada se você continua inscrito no nosso canal, que você compartilhe essa live em suas redes sociais, que você mande para seus amigos, para que você critique nos comentários, mande inclusive para os seus amigos petistas, é muito importante, para provocar neles essa reflexão. Alguns dados são importantes. Você sabe, por exemplo, que os desvios acontecidos durante os governos lulopetista são cifras que nós não temos condições de mensurar. Dependendo da calculadora que a gente usa, falta lugar para colocar os zerinhos de tantos os desvios acontecidos. Mas não é só sobre isso. Ao não permitir que grupos continuassem saqueando Caixa Econômica, Banco do Brasil e outras instituições públicas, os governos do passado querem voltar a fazê-lo. E o Bolsonaro, por incrível que pareça, paga inclusive o preço da eficácia e da eficiência. Observe o caso dos Correios. Os Correios, que eram a casa da mãe Joana, que dava prejuízo pra caramba, de repente, nas mãos do Bolsonaro, os Correios ostentam lucros bilionários, ao ponto dos Correios poderem, pela primeira vez, adquirir uma aeronave. Lá nos idos de 80 e 90, havia nas malhas aeroviárias os chamados aviões leiteiros, que eram aqueles aviões que eram contratados pelos Correios para levarem as cartas pelo país. Eu mesmo viajei uma vez de Brasília até Fortaleza, acredite, o avião saiu aqui de Brasília às 10 horas da noite e eu fui chegar às 8 horas da noite seguinte lá em Fortaleza, porque ele parou em Goiânia, parou em BH, foi para trocentas mil cidades. O destino final era Fortaleza. Observem que a eficácia no comando das empresas públicas gera até uma certa dificuldade na necessária privatização dessas empresas públicas. Olha, se os Correios estão dando tanto lucro, por que privatizá-los? Mas exatamente pela questão de que nós sempre corremos o risco de termos um retrocesso e o comando do país voltar para as mãos da esquerda. Só esse fator que aconteceu nos Correios já é revelador. Imagina a roubalheira na Caixa. Os dados preliminares apontam que durante os governos lulopetistas houve um desvio de 40 bilhões de reais só da Caixa. Vocês têm noção do que é isso? Na Petrobras, paga-se o montante de 900 bilhões de prejuízos causados por estripulias, roubos, bandalheiras, safadezas, sem-vergonhices e pilantragens praticadas por indicados do Lula e da Dilma. Observem como isso é importante para que nós possamos entender o que tudo estará em jogo no começo de outubro, quando nós precisamos reeleger o Bolsonaro. E reeleger o Bolsonaro dentro desse contexto, dentro desse conceito de que as forças contrárias, aquelas que roubaram, todas elas estão de novo se alinhando e
organizando no entorno do larápio. O larápio que já está partilhando ministérios. Já se sabe para quem vai a Caixa Econômica Federal, quem vai para o Banco do Brasil, quem vai para a Petrobras. Eles querem voltar a roubar, como o Alckmin, neste vídeo, colocou, e agora ele faz de conta que esqueceu. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Lembrem-se sempre do que disse Alckmin. O PT quer voltar ao local do crime para continuar roubando. E dessa vez, assustadoramente, na companhia do próprio Alckmin. Imagina quanto dinheiro o sistema financeiro perdeu apenas com a criação do Pix. Cálculos apontam que os bancos só em 2021 deixaram de extorquir dos seus clientes 5 bilhões de reais por causa do Pix. Então, se nós observarmos essas mudanças que foram acontecendo, nós passaremos a entender claramente por que todos os sacripantas, por que todos os ladrões, por que todos os saqueadores estão ao lado do larápio. Eles precisam voltar ao poder para voltar a usufruir o dinheiro do povo. Artistas, a mesma coisa. Meios de comunicação, a mesma coisa. Nenhum deles está preocupado com os riscos com a liberdade. Todos eles estão preocupados e comprometidos apenas e tão somente com o próprio ganho pessoal, com aquilo que podem roubar. E isso envolve, inclusive, a negociação que o Lula já está fazendo com bancas de advogados para indicação dos 2 novos ministros ao Supremo. Passando pelas mãos do PT, passando pelas mãos do Lula, tudo vira objeto de barganha. Portanto, vamos ficar atentos para entender o que tudo Bolsonaro gerou de alterações dentro desse cenário. Há quanto tempo o MST não invade uma fazenda, não queima uma plantação, não mata gado, não estupra famílias inteiras? Quanto tempo? O quanto sofre o narcotráfico no Brasil com apreensões feitas em rodovias, a despeito de todas as ações contrárias às ações da Polícia Federal nos morros e nos redutos do crime organizado? Observem como o ativismo é prejudicial ao Brasil, impedindo obras como, por exemplo, a Ferrogrão, que é um absurdo, quando o atual ministro do STF diz que uma lei editada quando ele era ministro da Justiça por medida provisória é inconstitucional. Ou seja, o ministro editou, chancelou uma medida provisória inconstitucional que agora o ministro diz que ele não poderia ter feito. Esse é o retrato do Brasil. É esse Brasil todo que o Bolsonaro acabou deixando assustado, que esse Brasil das trevas é o que quer voltar ao poder. Lula é apenas a faceta mais visível de uma falange de canalhas que quer voltar a se beneficiar dos recursos públicos. Bolsonaro é a figura que personifica a barreira disso. Mas o verdadeiro objetivo deles é derrotar a nós e aos nossos sonhos de liberdade. Reflita sobre essa questão e, se você concordar, compartilhe em suas redes sociais, dê o seu joinha, veja se você continua inscrito no canal. E é muito, mas muito importante mesmo que você não esqueça em nenhum momento. A liberdade precisa ser referendada, revalidada a cada dia. Ao contrário do que dizia o Reagan, que era a cada geração, na minha visão, defender a liberdade é um compromisso diário, porque a cada dia os sacripantas tentam solapá-la. Sou Alfredo Bessoff, jornalista.
Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.